ZNN One, o seu canal. Boa noite, galera. Fala, galera. Aqui é Eliezer Zanin, sou psicólogo. Estamos na ZNN One, o seu canal. Hoje, dia 30, quero que vocês, exatamente já de início, comecem a mandar as perguntas sobre suicídio, sobre o setembro, o porquê do Setembro Amarelo, né? E aí nós vamos fazer, e eu quero que vocês coloquem também, quem for mandar a pergunta, coloca o nome da cidade de onde que está falando, tá bom, pessoal? Para que a gente saiba até onde está chegando a nossa live. Quero falar para vocês que o nosso entrevistado, Alexandre Martins, é psicólogo, já com 11 anos de experiência, e já trabalhou esses 11 anos com clínica, né? E está nos apresentar aqui falar sobre o suicídio. Ele já está quase pronto aqui, né? Mas eu quero deixar para vocês bem claro que esse mês é um mês de nós pensarmos muito sobre como lidar com as pessoas que estão prestes a cometer suicídio. Como elas lidam? Como a pessoa que vai cometer o suicídio, ela se comporta? Então, geralmente, a gente fala que a pessoa para cometer suicídio é uma pessoa muito corajosa mesmo, porque conforme o jeito que ela for tirar a sua vida, ela está num estado emocional muito, assim, vamos falar assim, grave, não tem como colocar, não tem como quantificar, nem qualificar, né? Porque o homicídio você não tem como, o suicídio você não tem como qualificar a gravidade e não tem como quantificar a gravidade. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos começar a perceber alguns atos da pessoa que vai cometer suicídio. Geralmente, a pessoa está em depressão. Geralmente, elas tomam medicamentos, tomam veneno para tirar sua própria vida, ou elas se dão um tiro no peito. Tem vários tipos de artifícios que elas usam para acometer a sua vida, né? Então, eu quero já de início que está o Alexandre, nós estamos vendo aqui que ele está se compondo, né? Então, nós vamos dar andamento. Eu quero que o pessoal vai mandando pergunta aí, para que nós já vamos direcioná-los. Ele vai apresentar, fazer as pré-considerações dele, né? E já vamos para o embate com ele, né? Aí ele vai explicar para as pessoas como lidar com a pessoa que está prestes a cometer suicídio. Conseguimos consertar o probleminha com o nosso amigo psicólogo Alexandre Martins. Alexandre! Até que enfim. Não vai ficar uma imagem perfeita, porque eu estou usando um outro computador de apoio aqui. Sim. Que bom. Então agora, Alexandre, eu quero que você se apresente para o pessoal, que eu falei bastante de você, mas você tem que falar sobre você mesmo, né? Não, Alexandre, fala, a palavra é toda sua. Só para saber, vocês estão me vendo legal? Tá tranquilo? Estamos se vendo legal. Pessoal, o pessoal que está aí, vê se você estiver vendo nós. Se tiver ofuscando, eu desligo um dos holofotes, porque como eu fiquei de lado, pode ser que um dos holofotes... Tá bom, assim. Tá? Pessoal, vocês que estão nos vendo, nos assistindo, fala se a imagem e o som está saindo legal.
para que nós possamos aqui nos corrigir. Nós fizemos testes, mas assim, não adianta. Chegou na hora, parece que acontece. Mas isso é normal em live, viu? Isso é normal em live. O Alexandre que faz bastante live toda semana, 3 vezes por semana, então ele sabe como é que é. Programa de rádio também, com a mesma qualidade. Rádio também, então ele sabe como que é. Então, pessoal, já de antemão... Alexandre! Pode falar. Pode falar. Então, boa noite a todos aí. Fala de você, a sua experiência na área, tudo. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Eliezer. Bom, meu nome é Alexandre Martins, eu sou psicólogo e tenho pós-graduação em saúde mental pela Universidade de Ribeirão Preto, com 11 anos de prática clínica, que eu atuo atendendo crianças a partir de 7 anos, atendendo jovens e adultos. Minha experiência clínica se dá também com famílias e também trabalho com pessoas. A minha especialidade, que eu falo, que eu tenho assim todo pleno entendimento, é trabalhar com pessoas com deficiência. Então, a gente já realizou trabalhos em instituições de pessoas com deficiência e hoje eu atendo dentro da MR também, faço consultorias pessoais com pessoas com deficiência, tenho uma aluna, inclusive, com deficiência visual, sou proprietário e CEO da MR Treinamento e Desenvolvimento, que nós trabalhamos com cursos, treinamentos e também workshops e capacitações, além de consultorias de acessibilidade web. Quem quiser nos seguir no Instagram, pode seguir MR Treinamento e Desenvolvimento, tudo junto, você consegue seguir e conhecer um pouco do nosso trabalho, além do nosso site www.martinsrodrigues.net.br. Tenho 42 anos, sou casado, muito bem casado, diga-se de passagem, e estamos aí na luta. Sou cego, com 20 anos, agora faz 20 anos, e olha, se alguém encontrar minha visão, eu quero de volta, hein? É minha, tá? Então eu perdi, mas eu quero encontrar ela. Então, você tem 20 anos de idade? 20 anos de cegueira, 42 de idade. 20 anos de cegueira. Né? Mas assim, e se alguém encontrar, me devolva, tá? Que minha. Eu quero um dia voltar. Mas é todo o seu direito, né? A psicologia, o que ela fez? Ela fez eu me redescobrir como pessoa, como indivíduo. Eu sou apaixonado por exatas. Na época eu tive um grande conflito, porque o que eu queria, na verdade, era fazer física, e fui para a psicologia. Graças a Deus, hoje ela está se aproximando, flertando aí com a física, até alguns termos que os psicólogos usam, né? Como resiliência, por exemplo, é um termo da física. Um termo da física. É muito interessante ver que a psicologia está se aproximando com força das ciências da natureza. Isso é muito bom, né? Mostra a seriedade científica dessa linda profissão que eu e o Eliezer, muitos aqui que está prestigiando essa live, devem fazer parte, vamos dizer assim. Sim. Acho que falei um pouquinho até demais de mim. Então, vamos adentrar o nosso tema, né? Vamos, sim. Setembro Amarelo, quebrando os paradigmas do suicídio. O que você pode falar do suicídio? Descreve aí para nós, para as pessoas irem fazendo suas perguntas. E, pessoal, vai fazendo suas perguntas para mim mandar para o Alexandre ler e falar para vocês. Bom, a minha ideia era compartilhar slides também, só que pelo fato do problema que deu aqui no áudio do computador, não vai ser possível compartilhar alguns slides, né? Que eu gosto de trabalhar com slides. Mas vamos lá. O que é o suicídio para vocês? Né? Eu gosto de trabalhar na live da mesma forma que a gente trabalharia no ao vivo presencial. Então, o que é para vocês? Primeiro eu quero saber dos nossos espectadores, o que é suicídio para você? Vamos ver para as pessoas. Tem uns minutinhos aí, deixa eu dar uns minutinhos. Vamos ver o que as pessoas falam que é suicídio. Deixa eu ver aqui no Face, ou para ver o que as pessoas estão achando, o que é suicídio, né? Porque... Vamos ver o que o pessoal acha, porque eu acho interessante.
pessoa tem que saber, né? O que é Claro, claro. Porque hoje é um problema, é um dos maiores problemas de saúde, né? Que nós estamos tendo, né? Sim. Então, e aí, alguém mandou alguma pergunta aí, ô assistente? Se não mandou, não tem problema, não. Não, tristeza profunda. Aham, certo. Falta o interesse de viver. Quem mandou essa pergunta? Tristeza profunda. Débora Latour. Débora de onde? Acho que é Bebedouro. Bebedouro, olha, um abraço pessoal de Bebedouro. Abraço, pessoal de Bebedouro. Abraço meus parentes, a todo mundo que está entrando aí também. É bom aí saber que o pessoal de Bebedouro está acompanhando esse evento. É bom saber. Vamos lá. Então, tristeza profunda, está relacionado, né? O Eliezer, eu aqui correndo atrás para conseguir consertar aqui no meu estúdio, vi que o Eliezer trouxe algumas considerações pontuais, nós não conversamos nada, mas ele falou exatamente o que eu falaria, está relacionado muito com a depressão, o estado depressivo, mas não só, né? Muita gente confunde achando que é só a depressão que causa, né, o problema do suicídio, e não é. Claro que não. Né? Na verdade, qualquer problema psicológico pode estar causando o suicídio, né? Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser transtornos de ordens psicológicas, biológicas, né? Um dos motivos que muitas pessoas, às vezes, cometem suicídio, por exemplo, é o adoecimento por intermédio do câncer, né? Então, assim, são N os motivos que causam o suicídio, né? É difícil você determinar uma causa. Uma causa é difícil determinar. Você não vai achar uma causa. Achei aqui nesse... Por isso que é bom compartilhar em nuvem as coisas. Você consegue abrir em qualquer dispositivo. Olha que bênção. Então, o suicídio, na verdade, galera, o que acontece com o suicídio? A pessoa ela não quer tirar a vida dela quando ela se mata. Aí você vai falar, não, esse psicólogo que está falando, ele é biruta, né? A pessoa tira a vida. Não. Se você olhar a fotografia do rosto de todo suicida, independente da forma que ele usou para se matar, estou dizendo a fotografia. Quando a pessoa tem que ir no ML, fazer um reconhecimento, né? Isso aí é dado estatístico que eu estou falando. O que acontece? A fotografia do rosto, você olha, você percebe o arrependimento no rosto da pessoa. Sabe aquela expressão, o que eu fiz? Né? Então, a pessoa que cometeu, eu não gosto muito de falar suicida, né? Porque fica rotulando. Mas a pessoa que comete suicídio geralmente tem essa questão muito séria. Ela quer acabar com aquele sofrimento que está incomodando, que está sendo angustiante para ela. Quer um exemplo? É a questão do eu interior, né? Exatamente. Exatamente. Então, é uma coisa muito séria, muito séria. E assim, como que a gente resolve? Muitas vezes, esse problema não vai ter solução, a não ser a psicoterapia, o acompanhamento familiar sistemático. O que eu falo de sistemático? É aquele acompanhante que acompanha a vida da pessoa em tudo, praticamente, né? Geralmente, a gente fala para a pessoa acompanhar a vida da pessoa instantaneamente, em todo momento, né? Quem tem condições de fazer isso hoje em dia? É muito difícil. A gente sabe que é difícil, mas é extremamente importante nós colocarmos a vida da pessoa em primeiro lugar e lutar para que nós possamos salvar a vida dessa pessoa, porque é eminente. Pessoal, alguns casos que eu conheço, tá? Casos até próximos, que não é nem de consultório que eu posso relatar, né? Então, o que acontece? Eu tinha uma prima e ninguém falava que ela tinha tendência suicida. Uma menina feliz, bonita, tinha, acho que 2 ou 3 filhos, né? E, de repente, num dado dia, tinha uma carta. E eu senti a hora que ela se matou. Eu não morava em Barretos, eu estava em Ribeirão.
eu senti 10h30 da manhã, mais ou menos, uma sensação muito ruim. E aí eu liguei aqui em Barretos e fiquei sabendo da situação. E eu falei, como assim a fulana fez isso? Ela não tinha motivos. Aí que tá, eu estava no primeiro ano, não conhecia a mente humana com a profundidade que eu conheço hoje. Eu não preciso de um motivo para tirar a minha vida. Eu não preciso tirar o motivo, né? Agora eu vou compartilhar alguns slides com vocês. Sim. Vou compartilhar minha tela, que fica mais fácil. Compartilha sua tela e vai falando para o pessoal vai captando o que você está falando para eles. Lembrando, pessoal, que vocês devem mandar suas perguntas, enquanto o Alexandre vai lá agilizando os slides lá, vai mandando suas perguntas, a cidade da onde vocês estão falando, pessoal. Eu quero saber da cidade também, o nome de vocês. Não esqueça de colocar o nome e a cidade, é muito importante para nós sabermos de onde está chegando a nossa live. Vocês estão visualizando os slides? Oi? Estão visualizando os slides? Não estamos ainda. Tá. Ah, tá. Eu ainda não tinha dado ok. Agora foi. Pronto, eu acho que agora vocês estão me vendo meus slides. Então, eu já falei dos fatores de risco. Não, ainda? Importante. Ah, tá. Os fatores de risco, né? Olha aqui, o Eliezer falou, eu não sei se a palavra foi identidade, mas ele falou do eu, né? A perda do eu. Então, eu chamo de perda da identidade, né? Sim. A pessoa perde a capacidade de quem ela é. Senso de não pertencimento. Ela perde o senso de pertencimento. E, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu já tive a experiência, quando eu perdi minha visão, de perder o senso de pertencimento. É tenebroso. Você acredita que você não pertence ao mundo, que você é como se fosse um alienígena. Você não entende o que as pessoas falam, você acha que não entende o que você está falando, e é uma trilha muito perigosa. O senso de não pertencimento, eu acho que é o mais forte nessa questão. Aí tem alguns dados aqui, né? Esses dados aqui, pessoal, eles não estão atualizados para 2021, mas até a data que eu peguei, que era 2000, são dados de 2019, mas que eu peguei ano passado, 30 brasileiros tiram suas vidas por dia. 30 brasileiros. Nossa. Eu estou falando de Brasil, tá? 2019, vamos colocar quarentena, mortes em família, situação do fique em casa, outra situação que também gerou, com certeza essa estatística hoje é maior, tá? Sim, sim. Aumento de 10%, o Brasil está na contramão das taxas mundiais, aqui tem aumentado e outros países do mundo têm diminuído. Então, quais os sinais que eu falo para vocês, que eu dou como conselho? Fala muito sobre morte, e tirar a própria vida. Isso é muito perigoso. A esperança, né? A desesperança, na verdade, é muito forte, né? A culpa, entre o triângulo da auto-obsessão, né? Raiva, ressentimento e medo. Raiva, ressentimento e medo. Imagina, né? Nós vamos falar daqui a pouco da nossa estrutura, né? E a autoestima, pessoal. Não existe baixa autoestima. Existe autoestima e existe baixa autoestima. Então, o que acontece? Uma baixa autoestima extremamente grande. Às vezes, o cara é top of mind na profissão. Na hora que ele chega em casa, no quarto dele, é a hora que o verdadeiro eu, que os falsos eus, que são as nossas identidades que temos que assumir para estar na sociedade, vai começar a reinar. E a gente, às vezes, perde. E não tem esperança nem de presente, nem de futuro. Geralmente, olha com o passado de forma negativa e o presente e o futuro. O que você vai fazer? Não tem. Certo? Concordo. Aqui a parte de criança. Criança é gritante, né? Os desenhos, todos os desenhos de crianças que têm essa tendência relatam morte ou figuras relacionadas com a morte. Né? Pode ser figuras infernais, figuras negras, caveira, cemitério, né? Isso é muito forte
Isso a gente observa quando a gente está trabalhando com luto e preparando crianças para a morte em situação de câncer, tá? As crianças que estão se preparando para morrer, que é o que eu tive a oportunidade de fazer isso no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, na unidade de emergência, tá? Sim. E aí tem a unidade de tratamentos paliativos, não tem o que fazer. No atendimento paliativo, a gente trabalha com a elaboração do luto e com a aceitação da morte. Então, a gente atua nessa visão de preparar a criança, e ela traz vividamente, só que muitas vezes não são desenhos tristes. Nesse caso, são desenhos de conformidade com a morte. Então, não são desenhos feios ou desenhos retratando a morte de uma forma dura. Às vezes é desenho de anjinho, dela virando anjinho, essas coisas assim. Agora, no caso da depressão, não. Já é um caso de desenhos ligados a coisas macabras. Às vezes rituais, essas coisas assim que vocês veem. Pessoal, nunca duvide de uma pessoa quando ela fala, vou me matar. Não é frescura. Não é coisa de quem não tem o que fazer. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês muito forte, que foi uma série que me marcou e porque foi baseado em fatos reais. Eu não trabalho com filmes que não retratam a realidade. Quem teve a oportunidade de assistir 13 Razões? Eu estou falando o nome em português, tá? Quem teve a oportunidade de assistir 13 Razões? Então, a Hannah vivia sofrendo diversas situações, eu não vou dar spoiler para quem não viu, não ficar bravo comigo, mas eu posso dizer que ela sofria diversas situações. E o primeiro trailer da série já mostra a Hannah se matando. E a expressão de arrependimento no rosto dela também está ali. Sim. Então, o que é marcante? Isolamento. Muito forte essa questão do isolamento, não tem nada a ver com isolamento social, viu? Nada a ver. Acima do normal esse isolamento. Deixa de sair, para de fazer o que gosta, tem um pouco de obsessão, achando que alguém está perseguindo a pessoa. É muito forte. Muito forte. Sim. Depois, quem quiser, posso estar mandando esse material, tá? É bom, pessoal. Qualquer coisa pode... Quem quiser pedir aí, nós... Manda aqui para o Alexandre, manda aqui para mim, daí eu mando para o pessoal também. O Alexandre também manda direto. Posso estar mandando direto. Para mim é até legal que eu faço a divulgação do trabalho que a gente desenvolve. Espera aí, Alexandre. Pessoal de Rio Claro, Araras, Leme e São Paulo estão nos assistindo. Olha, que legal. Gente, muito bom, né? Pode continuar. Chique, né? ZNN One, canal chique. Pessoal, olha que perigo. Exposição a agrotóxicos é um dos sintomas de suicídio, tá? Pode causar. Pode ser que sim, não estou dizendo que é, tá? Na psicologia, sim, pessoal, apesar da gente, graças a Deus, estar se aproximando das ciências exatas, mesmo assim a gente não consegue ser 2 mais 2 igual a 4. Por quê? Porque a mente humana ela é plástica. O Eliezer pode pensar, ele é psicanalista, eu trabalho com terapia cognitiva e comportamental. Só aí já existem diferenças. Então, o que acontece? Tudo que eu estou falando aqui, não dá para falar Todo mundo deve estar acompanhando o vulcão em uma das ilhas do arquipélago de Canária. Ele entrou em erupção. E aí, o que acontece? Não é certo que vai gerar um tsunami no Brasil, mas já tem gente especulando isso na internet. É os macabros do mal, né? Mas, enfim, o que acontece? O geólogo, quer dizer, estava explicando que não existe certeza, mas também não dá para afirmar que vai acontecer. Agora, vamos pensar positivo, né, gente? Pelo amor de Deus. Já tem tanta gente mal por causa da pandemia, ainda vai ficar preocupado com o tsunami. Então, Dando um adendo que você está falando, nessa pandemia, as pessoas, muitos questionaram a questão de Deus, sim, a questão da falta do carinho do ser humano, do amor. Então, e essas pessoas, muitos, também se fecharam para o vírus, né?
se trancaram, não quiseram que as pessoas fossem na casa delas. Tudo bem, estão certo, né? Mas as pessoas não podem levar também a ferro e fogo também, né? Tem uma maneira de se portar também na pandemia, né? Então é isso, muita gente cometeu... As pesquisas vão sair depois, eu não posso falar agora, mas já está tendo uma pesquisa sobre as pessoas que cometeram suicídio perante a pandemia. Tudo bem, vai lá, pode falar. E assim, isso não é uma questão de crítica, é uma questão de realidade. Observei, principalmente no ano passado, eu vi muitos casos de líderes religiosos, pastores, que se mataram. E aí, estudando o contexto desses líderes religiosos, a pressão que esses líderes também sofrem, né, dentro de toda a questão, mas o cara é religioso. Mas e daí? Eu sou psicólogo. Um dia eu falei, gente, eu não estou bem. Sou psicólogo, eu sou ser humano também, né? Aí a pessoa virou para mim e falou, mas você não é psicólogo? Eu falei, então, antes de eu ser psicólogo, eu sou um ser humano. Eu não sou um ET. O pastor, seja ele de qual religião for, o líder espírita, não importa quem seja, ele já carrega o peso da comunidade nas costas. Um líder sério tem isso. Ele já carrega o peso da comunidade. Então ele vê os irmãos da igreja deles perdendo emprego, a própria comunidade não podendo funcionar. E, gente, vamos ser sinceros, líderes religiosos sérios, eu não estou falando de líderes não sérios, mas independentemente o salário dele sai dali. Então imagina também a tensão que isso gera. Então não adianta a gente também tampar o sol com a peneira. Eu trabalho muito com o conceito de realidade. Qual que é a realidade? Meu computador não deu para fazer live, vamos procurar outra coisa. Vamos pegar um outro computador, não vai ser bonito do jeito que seria, com a câmera profissional, 4K e toda essa tranqueira toda, mas, né, pelo menos a live vai sair, e o objetivo nosso é a live, não é a qualidade técnica e infinitamente, né? E as crises políticas e econômicas, isso aí é o que mais está acontecendo, né? Perda de emprego, tá? Muitas pessoas, o Eliezer tocou nesse assunto, inclusive, que pessoas se matam, às vezes, pela questão de emprego. Quando eu trabalhava como professor numa instituição de ensino, e a instituição, por motivos, teve que me dispensar. E eu fiquei muito mal, né? Não cheguei a ter essa ideia, mas fiquei muito mal, né? A discriminação, sexualidade, etnia, socioeconômica, deficiência, né? Vítima de violências. A perda de um ente querido, eu posso dizer com relação a mim, quando eu perdi meu irmão, tá? Foi muito difícil. Os conflitos familiares, e olha que nesse 2018 para cá teve muitos conflitos familiares, né? Doenças que doem demais ou incapacitantes, que geram deficiência, né? Aí o Eliezer falou e eu trago novamente. Falta da identidade, falso eu dominante. Quando falso eu toma conta de você, e mais pra frente eu falo o que é isso. Agora eu vou voltar a projetar, porque eu vou falar, eu vou tentar desconstruir esse falso eu que eu falei aqui e explicar para vocês o que é esse falso eu. Só um minutinho. Aí. Porque aqui tem algumas imagens que eu quero mostrar para vocês. Bom, isso é bom. Isso aqui. Pessoal, pode ir. Pode falar. Não, eu ia falar assim, o pessoal, muitos estão querendo o material. Nós vamos enviar o material, sim. Deixa o seu e-mail. Sim. Deixa o seu e-mail. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui no chat, porque aí você já copia. Sim, pode colocar no chat também, as pessoas podem baixar. Depois que eu
compartilhamento, porque eu não vou tirar esse botãozinho daqui, que vai ficar muito facinho para eu descompartilhar depois. Aí eu mando sem falta, tá? Pode deixar. Então, pessoal, olha o slide. Eu coloquei esse título: Desconstrução do falso eu que causa o suicídio. Olha o que vocês estão vendo na tela. Vocês estão vendo um triângulo, um delta. Por que o delta? Os 3 lados são iguais, tá? E aí, olha o triângulo: medo, expectativa, realização. Então, o que acontece aqui? O medo, eu chamo de a vértice da base, vamos colocar. O medo é importante, viu? Não é ruim o medo. É o medo que faz você parar para atravessar a rua. O medo de levar uma trombada. E o seu cérebro já faz o cálculo da velocidade média escalar junto com a tangente de cruzamento que faz com que você não saia do lugar. Isso é muito importante. É físico, né? É físico. Expectativa, né? Então, olha só, um dos vértices, vamos pegar o vértice da sua direita, vamos colocar o vértice como expectativa e o vértice da sua esquerda como realização, tá? Vocês estão observando que os vértices estão iguais. Agora, vamos colocar que esses vértices, eles fiquem desparelhados, formando aquele triângulo retângulo, por exemplo, que os 3 lados são diferentes. Olha a confusão mental que isso. Nós somos seres que precisamos estar com nossas 3 instâncias alinhadas. Então, quando há um desalinho dessas 3 instâncias, o que acontece? Acontece um desarranjo em nossa mente. Vou passar para o próximo. Olha a nossa constituição aqui. Nós somos base. A base é padrão, tá? Nós somos biológico, psicológico e social. Então, o que está acontecendo hoje? Em todas as questões que nós observamos. Nós observamos uma maximização do social e uma diminuição do biológico e do psicológico. Tá? Então, é o que nós falamos na ação psicossocial. Né? Exatamente. Hoje, Eliezer, nós está entrando mais uma que é o religioso, né? Uhum. É a instância espiritual. Então, isso é muito importante. Espiritual. Olha só, o triângulo, 3 lados iguais. Se eu dou muita ênfase social, e o social, galera, eu uso a questão de tudo que nós levamos para o lado social. Não é só festa, balada, curtição. Isso está relacionado também. Mas entra a sexualidade, entra alguns de nossos valores, entra várias questões aí que, se eu for falar, eu vou ficar até amanhã cedo. Sim. O psicológico entra as questões do adoecimento psíquico, nosso psiquismo, nosso ego e de superego, que apesar de eu ser da comportamental, eu concordo com Freud, dessas 3 instâncias fazem parte da nossa mente, está firme aí, formando o nosso aparelho psíquico. Isso é bom, volta para o pai. Exatamente. Falar aí. O bom filho sempre torna a casa, já ouvi falar. Mas o Skinner Sim, Skinner também. Tira o chapéu para o Skinner. Muito bom. Skinner é muito bom. Biológico. Não dá para eu negar o meu biológico. Não estou dizendo aqui que eu vou ignorar o social. Eu vou alinhar os 2. Então, a gente tem que tomar cuidado quando algumas questões da vida traz vamos ignorar o biológico, só vale o social. Então, eu posso abrir brechas para várias disfunções aí também, tá? Que também é uma live de 5 horas para cada tema, se for discorrer. Aí vemos a nossa constituição metafísica, que é separada porque dentro do espiritual vai ter pré-consciente, alma, espírito, tá? Independente, isso aqui não é o Alexandre da MR que está falando, isso aqui é estudos que mostram dentro da terapia cognitivo-comportamental que nós temos que reconhecer essas instâncias do ser humano. O pré-consciente é o que liga esse espiritual com os fenômenos físicos, né? Se você assistiu o filme Déjà Vu, você percebe que ele tem contato,
personagem principal, eu não guardo nomes, tá, gente? Então, eu lembro das cenas, lembro de detalhes, mas não lembro dos nomes. Eu tenho uma dificuldade muito grande com nomes. Então, o que acontece? O pré-consciente, ele vai fazer o cara ter aquele contato igual ele teve no déjà vu. Aquilo no mundo mental dele, de fato, aconteceu. É o que muitos espíritas trazem da questão da reencarnação. Eu não sou espírita, não é a minha corrente de crença, porém, faz sentido quando eles trazem, porque o nosso pré-consciente, você já não teve essa sensação de, nossa, existem, eu já estive nesse lugar. É muito interessante, mas você não esteve. Mas, de alguma maneira, que aí eu já não tenho como explicar, aí as abordagens, cada uma vai explicar, que você já esteve ali de fato. Mas você, fisicamente, tem certeza de não ter estado. Tá? Alma. Aí é o objeto de estudo da psicologia, que psicologia no grego psi, alma, logia, estudo. Então, estudamos a alma do ser humano. Hoje, isso, infelizmente, está voltando mais para a personalidade. Mas eu, aqui no meu consultório, eu ainda trabalho com os temperamentos, né, do nosso grande descobridor, gente, agora o Hipócrates, né? Então, ele trouxe os temperamentos fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico, e esses comportamentos, dentro do seminário Redescobrindo a Sua História, um olhar através do espelho, eu exploro essas instâncias, né? Então, quem quiser conhecer, pode depois estar entrando no nosso Insta, no nosso site. Depois, o seu Eliezer permitir, eu vou divulgar as redes, e aí sim, claro, a gente vai... Vocês vão entrar em contato um pouquinho com isso, tá? E o espírito, que é a parte que, quando nós morremos, todas as religiões acreditam que ele vai para algum lugar, ou os ateus acreditam na aniquilação, não importa. O que importa é que nós temos essa instância, ou que vai para um paraíso, ou que vai para um inferno, ou, dependendo da visão, vai para a aniquilação. Quanto a isso, não tem discussão, porque são crenças e a gente não entra dentro das crenças, respeitando cada uma. Aí, bem, olha só, aí aqui já vem um outro desenho mostrando nossa estrutura psicológica. Essas estruturas, eu que nomeei dessa forma, tá? Então, para não falar que eu copiei do Freud. Então, nós temos o superlativo. Superlativo. O ego não tem jeito, porque em lei self também, então tá tudo certo. Vontade, tá? Então, o que acontece aqui? Superlativo. O superlativo é alguma coisa que dá ordem, que manda. Faça isso. O verbo, você está colocando ele no superlativo. Eliezer, corrija o problema do meu microfone agora. Né? Como se ele, coitado, nem tem como, né? Nem aqui a gente está conseguindo. Ego, a estrutura que vai intermediar sobre essas duas, ela vai intermediar, então ela vai ser a base. E a última, a vontade. Agora, hoje, com o mundo hedonista que nós estamos vivendo, e quando eu falo hedonista, eu falo de vontade acima de tudo. Então, se eu quiser ser uma girafa, eu vou ser uma girafa. Hoje é assim que o mundo está funcionando. Então, o que acontece? Isso é muito perigoso, porque a vontade não pode suprimir o ego e, muito menos, o superlativo. Só que também o superlativo não pode mandar demais, porque ele vai causar as doenças ligadas à ansiedade e à depressão, né? E à obsessão. Todas as doenças ligadas à ansiedade vêm aqui no superlativo. E todas as doenças ligadas à depressão vai estar relacionado com a vontade, porque toda vontade excessiva causa o arrependimento sem culpa. O arrependimento que a gente chama de remorso. Existe o arrependimento com culpa, que faz você ter uma guinada de 180 graus e mudar o rumo, mas existe aquele arrependimento que você fica frustrado, se sente culpado e tal. E o ego, ele vai interagir, ele pode interagir na vontade, interagir no superlativo. Só que, se ele mandar demais, dá BO. Que aí ele vai fazer com que nós tenhamos os transtornos ligados a, por exemplo, transtornos
parte de alguns transtornos obsessivos, parte de transtornos de personalidade. Seja ele transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade, todos os transtornos de personalidade vai estar relacionado com um ego muito inflado, e um ego que manda demais, desestruturando a nossa... Aí nós temos, eu coloquei aqui também, o delta negativo. E o delta negativo trabalha com a força do eu quero, eu tenho, eu aconteço. Eu sou o super master blaster, nada nem ninguém pode ser melhor que eu. A pessoa tem... É esse ego negativo, na verdade, isso está relacionado com o ego. O delta negativo, ele está intimamente relacionado com o ego. Por quê? O ego é o controle. Então, a pessoa acha que ela tem controle demais, mas quando ele engole as outras instâncias, na verdade, ele destrói. Ele não constrói. Né? Sim. O que vocês estão vendo nesse slide? Eu provoquei deixando vazio. O meu leitor de telas não lê ele para mim, de propósito. O que vocês estão vendo? Mas é mais profundo. Alguém está falando choro, mas é muito mais profundo que isso. Aham. Mais profundo. É uma imagem, né, que mostra o sofrimento. Né? É uma imagem que mostra o sofrimento. O que acontece? O falso eu, ele toma o domínio, ele toma de nossas vidas, nosso eu deixa de existir, e o ponto culminante do falso eu é o suicídio. Então, olha o perigo que é nós tomarmos... Porque aí eu volto lá no primeiro slide, nessa parte aqui. Ó, aqui. Sim, biopsicossocial. Não, esse aqui. Olha, a realização deixa de existir, a expectativa é frustrada e o medo aumenta. Então, olha a desestrutura que vai gerar. Sim. Então, a nossa personalidade é como o delta. Ele tem um lado igual. Eu não me lembro, dentro da geometria, o nome desse triângulo, tá? Eu confundo escaleno com outros 3 triângulos. Então, eu nem vou falar o nome para não confundir vocês. Então, o que a gente faz lá na mentoria Reconstruindo Nossa História? Então, o que a gente faz? O ser humano tem uma ideia falsa de constituição da personalidade. Isso vai fazer com que ele tenha ideias distorcidas e venha um adoecimento que está relacionado com os transtornos mentais. Olha que forte isso. Né? Ideias de si próprio distorcidas. Pessoal, isso está se manifestando em tudo hoje. A gente vem... Não precisa nem de eu falar. Abre o seu YouTube, abre a sua TV, liga, no caso, que você vai observar isso que eu estou falando. Então, você precisa de dar ouvidos ao seu modo de pensar sem executar. Ou seja, ser e pensar. Você vai pensar e aí sim executar. Porque às vezes você está indo na onda. Sabe? Igual um tsunami, o mar está indo, mas porque toda a parte do mar está junto, ele vai. Né? Então, ideologias fazem muito isso com a gente. Quando eu falo em ideologia, eu falo de todas, inclusive religiosas. Tá? Sim. Ouvir quem verdadeiramente te ama. Às vezes, gente, quantas coisas que eu não gostei, que eu já escutei da minha mãe, e hoje, quando eu paro para ouvir, eu falo, puxa vida, como ela estava certa. Porque ela ama. Ignorar ações publicitárias que apelam para o consumismo. Você simplesmente ignora. O meu celular é de 2018. Estou nem aí em trocar. Nem estou. Entendeu? A não ser que ele pifa, não tem jeito. Mas fora isso, esse notebook que salvou a live de hoje é um notebook de 2011. E o computador de 2018 não conseguiu fazer. Né? Aí. Com mesa de som, um monte de coisa ligada, não deu conta. Né? Isso é normal. Evitar uso de máscaras. Eu não tenho aqui nenhuma.
Eu não fiz atendimento aqui hoje, então não deixei máscara fácil. Essa máscara pode usar, tá? A do Covid, essa pode. Mas não façam uso de máscaras de personalidade. Ó, respeitar seu pré-conceito das coisas com abertura aos pré-conceitos das outras pessoas para equilibrar as ideias. Então, eu não preciso de cancelar a pessoa porque a pessoa não concorda com o que eu acho. Ou porque ela demonstrou um preconceito. Vamos discutir isso. De repente, a fala dela não demonstrou um preconceito, mas a minha leitura... Isso eu estava vendo um vídeo ontem da professora Cíntia, de português. E ela trouxe que ela teve uma fala na live que ela fez, e as pessoas entenderam que ela fez apologia. Cara, que loucura. Que ela fez apologia à tortura. Nossa. E ela, a frase que ela falou, eu não vou me lembrar agora. Eu vi a live, gente, eu fiquei até 3 horas da manhã vendo a live dela, fantástico. E ela falou assim, eu falei que aquele cara que eu não gosto deveria ser atropelado, mas era uma força de expressão, eu não tinha a intenção do cara ser atropelado. Eu não tinha no meu coração o desejo de pegar um carro e atropelar. Em Barretos fizeram isso essa semana, né? Mas aí foi a atitude. Eu falar é diferente de eu fazer. Ah, mas você falou que quando a pessoa fala em se matar, a gente tem que ficar de olho. Gente, eu posso conversar com a pessoa, olha, sua fala foi muito forte, né? Na terapia a gente faz muito isso. Olha, mas na terapia a gente se coloca no lugar, muitas vezes, da pessoa que a pessoa quer até matar. O Eliezer sabe disso. Sim. E o que a gente faz? Olha, ok, esse lugar está certo de ocupar, mas você não acha que você pode repensar essa atitude? E aí a gente vai conversando e vai alinhando. E aí faz esse alinhamento pessoal. Nunca aceitar que o outro é superior a você. Mesmo que isso possa ocorrer. Vai ocorrer. Hierarquicamente vai acontecer. Porque o seu chefe é teu chefe. Você vai ter que respeitar ele como teu chefe. Isso é hierarquia. Não tem o que fazer. Só que assim, ele é seu chefe. Mas ele não é melhor que você. Ele não é superior a você. Ele não tem autoridade para deixar você chegar na tua casa em estado de depressão. Né? Porque isso aí é assédio psicológico e é crime. Tá? Então, não pode. Tá? Então, tenha o respeito. É o que eu falo. Eu falo isso no programa de rádio que eu faço, e eu peço licença se tiver na live algum político, mas eu deixo bem claro, eles são nossos empregados, estão aqui para nos servir, porém, nós temos que respeitá-los, mesmo sendo nossos empregados. Então, eu não vou tratar mal, xingar um político com palavras de baixo calão, por exemplo, porque eu tenho que respeitar ele. Gente, independente de você gostar ou não do fulano que está lá, e aqui eu não estou sendo ideológico, tá? Se tivesse tanto... Vamos supor que no ano que vem ganha o Lula, eu vou respeitar ele como presidente, porque ele é o presidente. Agora, vamos supor que ano que vem, de novo, ganha o Bolsonaro, eu vou respeitar ele como presidente, porque ele é o presidente. E não importa se eu gosto, se a ideologia dele não bate com a minha. É ele que está liderando. Então, a gente tem que respeitar rumo à nossa nação. Porque, veja, vamos supor, o Eliezer aqui, nesse momento da live, ele é superior a mim, porque ele está controlando. Imagina se eu começar a desrespeitar ele aqui. Qual que vai ser o sentido? Entendeu? Como é que nós vamos gerar essa discussão? Então, essa polarização vem matando pessoas. Gente, muitas pessoas se mataram por causa dessa polarização. Sério, famílias desestruturaram por causa de polarização. Eu atendo pessoas, eu sei o que eu estou falando. Tem famílias que estão totalmente desestruturadas. Irmãos não conversam mais com o irmão por causa de direita e esquerda. Direita e esquerda não existe. São dois braços de uma mesma pessoa. Olha, meu lado esquerdo e meu lado direito. Direita e esquerda não existe. Para com isso. Nós estamos matando pessoas. Gente, tem uma pessoa na internet... Eu estava vendo um vídeo, um filme, Eliezer, essa semana. Sim. O filme é bobo, tá? Era um filme que trazia uma criatura das histórias infantis mexicanas, né? Só que o que acontece? Esse ser foi acionado porque a moça na internet sofreu ataque de haters, e ela se matou. A mãe dela invocou esse ser. Mas assim, essa aí pouco importa. O que importa? O filme todo. Eu peguei o vídeo que a menina fez falando que ia se matar.
Por quê? Ela fez isso por causa dos ataques na internet. Para de ser juiz, cara. A Bíblia fala, não julgueis para que você não seja julgado. Então, se você um dia não quer ser julgado, não julgue, não aponte o dedo, tá? Muito importante isso. E quando eu falo de Bíblia, não é porque eu sigo, não é porque eu sou da religião, não. É porque eu leio tudo. Se for necessário citar para um islâmico frases do Alcorão, eu vou citar, porque eu li todos. Os Mormons, os Testemunhos de Jeová, os Espíritas, e todas as religiões. Eu tenho obrigação de saber, porque um dia eu vou pegar uma pessoa dessa. Um dia eu vou pegar um cara que... Aí existe um preconceito sobre o Islã, por exemplo, que quando é um Islã que faz... Um cara do Islã que comete um ato armado, vamos dizer assim, é terrorista. Agora, os caras que fizeram o que fizeram em Araçatuba não foram chamados de terrorista. É interessante, né? Esses caras é tão terrorista quanto. Não precisa de eu explodir Oklahoma, as Torres Gêmeas, para eu ser um terrorista. Né? Então, às vezes, olha o preconceito da imprensa. O terrorista islâmico, aí o cara lá em Araçatuba. O bandido, ou o grupo de bandidos, não, terroristas. Atacaram, causaram terror. Né? Olha lá. Tratar ao seu igual, ser humano, né? Então, eu sou chefe. Eu vou tratar o meu funcionário, o meu subalterno, igual eu gostaria de ser tratado. Com objetivos e cumprimento de metas, sim, mas com respeito. Olhar o ser humano com respeito, independente da classe dele, independente da sexualidade. Eu sou cego total. Um cego total que conseguiu fazer a live funcionar. E me orgulho muito disso. Sim. Muito. Tá? Isso não é problema para ninguém. Exatamente. Mostrando que isso não é capacitismo. Eu não fui herói porque eu pus ele no ar. Não. Eu cumpri que é o meu dever que eu assumi com o Eliezer de entrar no ar hoje no canal dele. Esse é o objetivo. Né? Reconhecer, sem influência de ninguém, a importância da sua família, independente de como ela é, independente de como são seus pais, ou as pessoas que cuidam de você. E reconhecer que existe um Criador, alguém que criou você, independente da tua crença. Eu não estou falando de um único conceito de criação. Seja no Islã, seja no Espiritismo, seja no evangélico, no católico, não importa. Você foi criado de alguma forma, mesmo que foi o Big Bang. Ele te criou. Alessandro. Então você tem que respeitar. Alessandro, para nós partirmos para as perguntas, que eles vão derrubar a nossa live, né? Ah, lógico. Porque nós já fomos atravessando mais de uma hora tranquilo. Então, para nós seguirmos para as perguntas, tem pergunta? Não, mas eu já ia encerrar mesmo. Oi? Eu já ia encerrar mesmo, essa fala. Sim, eu sei. Não, mas para... Vamos ver, uma perguntinha que tinha aqui. Peraí. Eu não tenho acesso às perguntas, tá? Eu vou anotar aqui no chat. Vai passar aqui para mim. Depressão, no modo dela ver, A depressão... É umas doenças que mais mata nesse mundo. Porque muitos não sabem como lidar com a situação. Sim. Tá falando, a Isabel de Lins está falando que a depressão é uma das doenças que mais matam, porque as pessoas não sabem os sintomas, né? E para cuidar desses sintomas, não é? Exatamente. Um dos problemas que acontece com a questão da depressão, como é que é o nome da nossa ouvinte? Isabel de Lins. Isabel, um dos maiores problemas da depressão e da ansiedade é que muitos profissionais da área da saúde, tá? Não é nem pessoas só técnicas da área, mas profissionais formados confundem ansiedade com depressão, tá? Então, assim, é uma linha muito tênue que separa as duas instâncias do adoecimento, os dois espectros, vamos dizer assim. O que acontece? Uma única substância chamada serotonina pode fazer eu ir para uma depressão ou ir para uma ansiedade. Então, o que acontece? Muitas medicações, às vezes, interferem ou uma
ou em outra, dependendo da forma que é administrado o coquetel. Então, é muito delicado. Então, eu acredito que nós precisamos entender muito mais os dois espectros, né, desse adoecimento psíquico, que é ansiedade e depressão. E quando tem o transtorno bipolar junto, aí o negócio fica um pouco mais complicado. Pegando um gancho desse daí, a Rose Teodoro faz sua pergunta. Último grau da depressão, aonde a pessoa, infelizmente, tira a própria vida. O último grau da depressão, quando ela retira a própria vida. Interessante. Na verdade, não tem um último grau, tá? Ela pode estar no estágio inicial, pode ter já tentativas. Agora, quando o último grau chega, é quando, de acordo com os casos que eu já tive a oportunidade de acompanhar, ou de perto ou à distância, a desesperança, o senso de pertencimento que é perdido e o peso do sofrimento que a pessoa está sofrendo. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar exemplos midiáticos de como foi para a mídia, não geraria problemas para mim. Sim. A gente pega o presidente, uma pessoa que foi presidente de uma instituição aqui de Barretos, que ele cometeu suicídio. A angústia dele foi tão grande diante do que ele fez, e aqui eu não estou julgando as ações, eu estou falando do sentimento, tá? Então, o que acontece? O sofrimento que essa pessoa teve foi tão grande que a solução que ele viu para a vida dele foi se matar. Certo. Nós tivemos o dono de uma empresa aqui de Barretos muito grande também, que eu também não vou citar o nome da empresa, que também ele veio a se suicidar. Na verdade, a cometer suicídio, que não existe se suicidar, porque o próprio suicídio já submete a pessoa. É a própria ação. Isso, a palavra já é a ação. Então, o que acontece? É muito delicado. Por isso que eu falo, não existe limite. Pode ser um sofrimento psíquico intenso, ultra mega pesado para a pessoa, como pode ser um bando de haters à toa na internet que são homens, porque estão com um teclado na mão. Então, assim, é difícil a gente hoje delimitar uma causa. O que a gente observa são fatores, tendências, e que quando a gente detecta, acende a luz, não é nem vermelha, é a luz roxa. Então, eu costumo dizer que não importa a intensidade. Teve a frase, já procura ajuda. Sim. Para nós dar mais duas perguntinhas, senão nós vamos cair. Qual a outra pergunta? A Isabel Reis também pergunta: quais os principais indícios de alguém prestes a cometer suicídio? Tá falando quais sinais, né, que a pessoa dá. Sinais. Existe, adolescente é muito comum, o cutting, você observa machucados, né, nessa região aqui, né, dos pulsos, nas pernas também, próximo do tornozelo. E geralmente eles usam o estilete para se cortar, né? Eles usam lâminas, né? Ele se corta literalmente pegando lâminas desse tipo aqui. Eu tenho isso aqui porque eu tenho estilete, tá, gente? Nunca tentei usá-las, não, tá? Então, você não precisa fazer isso agora na live, não, né? Já pensou, Pedro? O que acontece? Nós estamos fazendo só teoria, a prática, não. Essa lâmina aqui, ela quebra. Eles tendem a quebrar um pedaço dessa lâmina e carregar para, na hora que sentir a angústia, poder se cortar. Exato. É muito forte isso. É muito fora de controle. Tá? Outra pergunta aí, meu assistente. É uma mandíbula. A Joslaine Zanin, ela pergunta: como identificar que uma pessoa está em depressão ou prestes a cometer um suicídio? Desculpa, repete a pergunta, por favor. Como identificar que uma pessoa está em depressão ou prestes a cometer o suicídio? Um dos slides até mostrou isso aí. Boa pergunta. Isolamento é uma das características. Aí você fala, mas adolescente gosta de se isolar. O adolescente ele gosta de isolar. Mas existe o ponto que isso é normal, é dele, e existe o ponto que isso é muito forte. Qual a característica principal? Ele gostava de ir para balada, de repente não vai mais.
Você gostava de sair, ir no shopping fazer compra, não importa, não gosta mais, né? Começa a parar de fazer o que gosta. Isso é uma característica muito marcante, você já tem que ficar de olho. É padrão? Não. De repente, a pessoa não quer mais ser uma pessoa consumista, né? E para. Mas existe casos, né? Tudo que a gente está falando aqui não é um padrão, gente, não é uma régua, mas acontece, tá? Pode ser causa. Então, beleza, então. Alexandre, suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais. Espera só um minutinho. Eu já mandei as minhas redes, tá? Aí para vocês. Vocês podem ficar compartilhando com a galera. Olha, minhas considerações finais, pessoal. O Instagram do nosso colega de profissão, Alexandre Martins, está na tela. Então, eles... Põe o YouTube, eu coloquei o WhatsApp, coloquei tudo. Sim, aí. Vamos colocar sim, pode ficar tranquilo. Pode colocar. Então, as minhas considerações finais. Eu agradeço por vocês terem tido a paciência de esperar, né? Coisas online muitas vezes nos pregam surpresas, né? O que o Eliezer falou, eu faço programa de rádio, com a aparelhagem está aqui, terça-feira fiz, não deu problema nenhum, né? Então, internet tem essas nuances, dependendo do aplicativo que se usa, e aí agradeço a paciência. Que isso? Estou à disposição de qualquer um de vocês que quiserem aí entrar em contato, saber um pouco do que nós desenvolvemos, e siga a gente lá no Instagram, vai ser muito legal ter vocês como meu seguidor, tá? Qualquer dúvida, no WhatsApp eu mando o link certinho depois. E agradeço a oportunidade, Eliezer, de poder fazer uma live no canal que está crescendo muito, muito legal. Nós vamos falar que nós vamos fazer muitas lives ainda, né? Eu quero ir aí presencial nesse estúdio. Não vai ser presencial também, né? Mas fica tranquilo, que eu já tinha falado para você que nós vamos fazer lives falando sobre a personalidade, né? Opa, vamos explorar esses tópicos que eu falei. Nós vamos falar sobre o atendimento no setting analítico, como que é na psicanálise, como que é na comportamental. Curiosidade, como é ser atendido na área da psicologia? Como para as pessoas saberem, né? Porque tem gente que tem medo de ir no psicólogo, no psicanalista. Gente, nós não mordemos. Tá? Ela não sabe que jeito que eu vou falar, o que eu vou falar para ele. Então, cada um tem uma abordagem que vai de encontro com aquela pessoa quer. Né? Eu gosto de dizer que, na verdade, uma complementa a outra, viu? Sim. Então, obrigado, Alexandre, pela sua participação. Foi excelente live. Já quero convidar as pessoas aqui que nós vamos fazer mais live agora no outubro rosa, no novembro azul. Então, nós vamos trazer especialistas na área para falar sobre a mulher. Em novembro, nós vamos falar sobre o novembro azul, trazer especialistas sobre a saúde do homem, sobre a saúde da mulher, né? E convidar vocês, lembrando vocês, para dar o like e se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Não se esqueçam. E é isso Lembrando aí, que essa live vai estar no YouTube amanhã para vocês. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos que participaram, de todas as cidades de São Paulo, Lins, Barretos, Arara, Araraquara, Rio Claro, até gente de fora também, do país que teve também. Mas agradeço a todos. É uma gratidão tê-los aqui conosco no nosso canal. Não se esqueça, ZNN1, o seu canal. Para aí, assistente. O assistente meu vai falar um negocinho. A Cláudia Souza mandando aqui, ó. Nossa, que legal ver o Alexandre, meu amigo de mocidade. Que legal, uma pessoa maravilhosa. Olha só, minha amiga, cliente de muitos anos também, viu? Olha só. Que legal, fiquei feliz. Que Pega bom, meu WhatsApp, Cláudia. Cláudio, tem o WhatsApp do Alexandre aí. Pode entrar em contato com ele também. Gente de primeira linha. Pessoa a gente tenta. Mas
Beleza, pessoal? Obrigado, ZNN1, o seu canal. Siga-nos nas nossas redes sociais. Obrigado, pessoal, e boa noite a todos. ZNN1, o seu canal. ZNN1, o seu canal.